É a primeira coisa que precisa ficar dita aqui. Todos torcem, todos têm time, todos são apaixonados, todos têm rivais e todos secam também. Só que a gente está misturando as estações, totalmente. Mas eu vou chegar nesse assunto já já. Minha análise do lance, minha análise do pênalti é o seguinte. Tem uma segunda bola no campo, isso é verdade. Essa segunda bola cai dentro da área. O Flamengo está indo para o ataque. O jogo não é paralisado. O Barreto chuta essa bola extra em cima da bola que está em disputa. Quando isso acontece, a regra manda marcar falta. Qualquer objeto arremessado na bola do jogo é falta. E essa segunda bola é tratada como um objeto qualquer, porque ela não é uma bola que está na disputa da jogada. Então, é pênalti. A discussão sobre parar ou não o jogo. A regra diz que o jogo deve ser paralisado. No caso da existência de uma segunda bola no campo, se essa segunda bola interferir na jogada, atrapalhar o andamento da jogada. Ora, quantas vezes você já não viu a jogada se desenrolar com uma outra bola em campo até o desfecho e aí depois essa outra bola é retirada? Por quê? Porque o árbitro preferiu não parar o ataque, porque essa bola não interferiu no ataque. Ou essa bola é retirada até mesmo durante a fase de ataque, essa outra bola, sem que o jogo pare. Isso já aconteceu várias vezes. Então não vamos tratar o que aconteceu ontem como algo inédito, né? E nem com um argumento que é furado de que, entrou outra bola no campo, tem que parar o jogo, é sempre assim. Não, não é sempre assim. Muitas vezes eu já vi, narrando, assistindo, outra bola em campo, ou essa bola é retirada e o ataque continua, sem que o jogo seja parado, alguém vai lá dar um bico na bola, ou o árbitro espera, porque a bola não está interferindo. Na minha opinião, essa bola interferiu? Não. Por quê? Porque o Barreto, se você reparar, o movimento de corrida do Barreto para tentar chegar no Cebolinha, ele altera o seu percurso, ele muda a passada para atingir a bola e chutá-la em cima da bola que estava em jogo. Isso para mim é nítido, nítido. Mas a prova de que essa segunda bola interferiu na jogada é que ela bateu na bola que estava em jogo. Sim, mas ela só bateu na bola que estava em jogo após uma ação deliberada do volante do Criciúma, porque se não fosse isso, a bola não interferiria na jogada, o Barreto conseguiria chegar no Cebolinha, ou chegar na bola, ou chegar na perna, ou chegada de uma trombada, mas ele conseguiria, só que ele tomou a decisão de mudar a passada para poder atingir a bola e de maneira irresponsável. O jogador profissional não pode cometer um erro como esse. Não é nem uma questão só de desconhecimento de regra, tá? Porque aí você pode dizer o seguinte, poxa, é um negócio tão inusitado, tão raro do futebol, que é muito provável que vários jogadores, até mesmo do Flamengo, não conheçam a regra. Acho que até o Gabigol parece que falou alguma coisa disso depois do jogo. Mas o ponto nem é só esse. É uma questão de princípio. E eu narrando o jogo ontem no YouTube da TNT, você pode resgatar lá a minha fala, na hora, no calor dos acontecimentos, eu fiz questão de registrar isso. Chegou um momento em que a cera, a malandragem, a catimba, a esperteza no futebol brasileiro, ela atingiu um patamar de irresponsabilidade a ponto de o Barreto cometer o que cometeu ontem. Tirar vantagem. O que o Barreto quis fazer, o espírito da ação do Barreto, foi de tirar uma vantagem de maneira malandra, de sujar um ataque adversário, arremessando uma outra bola em cima da bola que estava em jogo, de um atleta que estava em progressão ao gol. Esse é o conceito da malandragem que está aqui no futebol brasileiro. O conceito da malandragem que rendeu ao Rodrigo, zagueiro do Criciúma, um cartão amarelo no primeiro tempo. Quando a bola saiu pela lateral, o Flamengo pegou uma outra bola para bater o lateral e a bola anterior, o Rodrigo fez questão de trazer de volta para o campo com o jogo em andamento, foi lá e tomou um amarelo por isso. O espírito da regra, o espírito da malandragem do goleiro que cai e fica 3, 4 minutos depois de fazer uma defesa sem ter lesão alguma. E aí o árbitro não pode punir porque a dor é subjetiva. Muita gente me cobrando. Pô, mas por que o goleiro do Grêmio não tomou cartão amarelo quando fez cera quarta-feira no Morumbi depois daquele escanteio lá que ele ficou 3 minutos caindo dentro do gol? O árbitro não pode porque ele não tem como comprovar se o goleiro está sentindo dor ou não. Não pode dar o cartão amarelo por isso. Se o goleiro se esticou, caiu no chão, rolou e disse que está com dor, o que você vai fazer? Aí você tem que dar um acréscimo. Aí no final você dá 10, 12 minutos. Nossa, mas que acréscimo longo. Ué, o cara fica 4 minutos caído no chão. O outro fica 5 minutos sendo atendido, o outro fica 2 minutos fazendo cera. Tá bom, eu vou aqui, eu vou guardar tudo aqui, ó, e vou dar um acréscimo. É assim que funciona. A regra é essa. E outra, vou falando sobre espírito, o espírito da malandragem tá dado e o Barreto se ferrou ontem.
quis ser muito esperto, muito malandro e se ferrou. Galera, vamos começar falando desse novo auxiliar chegando ao Flamengo. Matéria do GE, Flamengo acerta com Vinícius Bergantin para ser auxiliar de Tite. Vinícius Bergantin acertou com o Flamengo para ser auxiliar na comissão técnica do Tite. O treinador está na Ferroviária e fará o último jogo dele pelo clube de Araraquara na tarde desse sábado, contra o São Bernardo pela Série C. O time é o único invicto da terceira divisão nacional e tem a melhor defesa da competição, com 5 gols sofridos em 13 jogos. Foram 8 partidas em sequência sem ser vazado. No ano, a Ferroviária de Bergantin sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. A consistência defensiva foi o que agradou a Tite e as negociações foram abertas há cerca de 10 dias, quando o Flamengo começou a procurar um profissional que cuidasse dos treinos defensivos do elenco. Ninguém deixará a comissão técnica do rubro-negro com a chegada de Bergantin. O técnico da Ferroviária foi zagueiro da Bundesliga por 8 anos com a camisa do Hannover 96, o que também despertou o interesse do técnico do Flamengo. No Brasil, ele atuou no Ituano e foi atleta do atual massagista do Flamengo, Fernando Munhoz, além de ter jogador do São Caetano, Gama e Guaratinguetá. Então tá aí, boa sorte a esse novo profissional lá na comissão técnica do Tite. Se o Tite pediu, eu acho justo a diretoria atender, até porque setor defensivo tem sido um problema para o Flamengo, sobretudo em jogadas aéreas. O Flamengo vem sofrendo muitos gols em jogadas aéreas e precisa trabalhar isso. Se esse é o forte do Bergantin, bola dentro da diretoria do Flamengo ao contratar esse profissional a pedido do técnico Tite. Flamengo Criciúma, pessoal, o jogo acabou de acabar, o Flamengo venceu por 2-1 de virada. Eu vou ser sincero, antes de falar do jogo, não podemos deixar de comentar o gramado do estádio Mané Garrincha. É um absurdo o departamento de futebol do Flamengo levar esse jogo para o estádio Mané Garrincha. Por quê? Me deu um motivo, aquele gramado horrível. O Flamengo tinha a chance de mandar em qualquer estádio do Brasil, ou pelo menos tentar mandar, tem a questão da logística, mas se já ia viajar mesmo para Brasília, poderia viajar para outro lugar e jogar num gramado extremamente melhor. Porque o gramado do Mané Garrincha conseguiu estar pior do que o gramado do Maracanã. A verdade é essa. E atrapalhou demais o desempenho da equipe do Flamengo. Dito isso, vamos falar sobre a parte coletiva. De fato, o time não jogou bem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. Coletivamente falando, o time teve uma queda de rendimento. Se a gente for levar em consideração que ainda tinha os reforços caseiros, digamos assim, dos uruguaios, Arrascaeta e De La Cruz, que não fizeram um bom jogo. Mas eu acho que não fizeram um bom jogo muito por conta do gramado. Gente, o gramado, a bola quicava, saía terra, levantava terra. E aí, ainda no primeiro tempo, o Criciúma conseguiu achar um gol numa bobeada do setor defensivo do Flamengo. A verdade é essa. O Rossi ainda conseguiu fazer 2 grandes defesas e a bola sobrou para o Rodrigo abrir o placar para o Criciúma. No segundo tempo, o Tite fez alterações, alguns jogadores entraram, o Vinha, na minha opinião, tem que ser titular. Novamente o Ayrton Lucas sofrendo muito na parte defensiva, não dá, toda jogada no lado esquerdo é nas costas do Ayrton Lucas. O Vinha tem que se tornar titular nesse time do Flamengo, pelo menos na minha visão. Entrou Gabigol, o Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo e acabou desperdiçando uma penalidade máxima, bateu muito mal, mas pênalti não é o forte do Pedro há muito tempo. Inclusive nas últimas batidas do Pedro, ele já tinha batido mal e ele estava dando sorte, que a bola estava entrando. Dessa vez o goleiro do Criciúma fez uma boa leitura do atacante e conseguiu defender. Mas o Pedro vive um ano muito iluminado. É tão iluminado que ele conseguiu empatar o jogo para o Flamengo aos 30 minutos do segundo tempo. De lá para cá, dos 30 minutos em diante, o Flamengo pressionou demais o Criciúma, muito, o tempo todo, foi para cima. Mas naquela base do vai para cima, sem organização tática. O Gabigol entrou. E aí, aos 40 do segundo tempo, eis que o Barreto, jogador do Criciúma, de maneira extremamente infantil, juvenil, para não falar uma outra palavra, o que aconteceu? Flamengo no ataque dentro da área do Criciúma. Tinham 2 bolas no campo
porque o torcedor jogou uma bola no campo. Obviamente não queria atrapalhar o jogo, mas acabou, entre aspas, atrapalhando. O Barreto viu uma bola, o que ele fez? Ele chutou a bola em cima da bola que estava com o jogador do Flamengo, dentro da área do Criciúma. Isso, pela regra, pelo menos o que falaram na transmissão no Premier, isso é pênalti. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que muita gente nunca tinha visto isso. Mas, pela regra, isso é pênalti. O árbitro tem que dar a penalidade máxima. E ele agiu de maneira correta. Os jogadores do Criciúma se revoltaram após o jogo, foram para cima do árbitro, mas regra é regra, não tem jeito. Recentemente, um jogador do Juventude foi expulso porque ele, entre aspas, defendeu o adversário dele porque um torcedor do Internacional invadiu o campo para poder agredir um atleta do Internacional. Ele foi segurar o torcedor partiu para cima dele, ele, entre aspas, agrediu o torcedor para se defender e acabou sendo expulso. Eu achei um absurdo, mas estava na regra. E nesse caso do Criciúma não tem nenhum outro absurdo, regra é regra. Os jogadores do Criciúma têm que ficarem revoltados com o Barreto. O treinador do Criciúma tem que ficar revoltado com o Barreto, com o jogador dele. Porque não pode cometer um pênalti como esse, extremamente infantil, mas cometeu por quê? Por falta de conhecimento da regra. Esse é o grande problema. Muitos jogadores entram em campo sem ter noção da regra, sem ter noção do que está escrito. E se está escrito, o pênalti tem que ser marcado. Aí o Gabigol pegou a bola aos 43 do segundo tempo, foi lá, bateu super bem e virou o placar, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Um gol extremamente importante para o Flamengo, para o Gabigol, que ele sabe que está vivendo os últimos momentos dele no Flamengo. Então uma vitória muito importante do Flamengo dentro de um estádio lotado, mais de 55 mil pessoas presentes apoiando a torcida do Flamengo, mas em um gramado terrível. Os números do segundo tempo traduzem aí o crescimento do Mengão, né? O time finalizou 9 vezes contra 6 do Criciúma, que não levou perigo e teve 5 chances de gol, pênalti perdido por Pedro aos 18, a cabeçada do Pulgar no travessão no lance seguinte. Aliás, nesse lance seguinte, o goleiro do Criciúma deu uma voadora no Léo Pereira, que eu achei que o juiz ia marcar pênalti. Porque se aquela voadora ele pega no Léo Pereira, tinha acabado com o Léo Pereira, essa é a verdade. O lance, eu não consigo nem ver direito o lance. Por um triz que essa voadora não pega aí no zagueiro do Flamengo. Aos 37, né? Aos 43 minutos o pênalti marcado. E aí o Pedro pega a bola e entrega para Gabriel Barbosa, o Gabigol, ir lá marcar o dele e detonar todo mundo. Fez lá a comemoração do predestinado, Gabigol vira o jogo, aí no final do jogo vai todo mundo entrevistar o Gabigol. Mas falando desse lance em si, a imagem viralizou nas redes e o Gustavo Scarpa, jogador do Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com o jogo, chegou a comentar sobre esse pênalti marcado para o Flamengo contra o Criciúma e disse assim na legenda: mano, que piada. Só isso que ele falou. Eu queria lembrar aqui o Gustavo Scarpa que ele não conhece a regra do seu próprio trabalho. Ele trabalha jogando bola, ele é jogador e não conhece a regra. Coitado do Gustavo Scarpa. Ele deve conhecer a regra de skate, porque ele gosta de skate, né? Mas de futebol é zero, não conhece nada, rigorosamente nada, para fazer um comentário desse. E passar vergonha nas redes, né? Porque aí todo mundo começou a marcar o Gustavo Scarpa e colocar lá a regra, né, do futebol. Vamos aqui ao lance primeiro e dizer que o volante Barreto do Criciúma admitiu, após a derrota por 2-1 para o Flamengo, que chutou a bola de propósito no lance que deu origem ao segundo pênalti na partida. Segundo ele, era para alertar o árbitro da partida que haviam 2 bolas em jogo. Foi um lance bizarro, ele dizendo. Na minha cabeça, no momento foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que 2 bolas envolvendo o lance não podia. Eu chutei contra o adversário, realmente, para o juiz notar que tinham 2 bolas. Então, claro, não sabia que iria ser pênalti. Senão, eu não faria. A minha intenção na hora realmente foi bem instintiva. Jamais prejudicaria meus companheiros.
a gente sabia da dificuldade. E aí, de acordo com o manual de regras do futebol, a marcação do pênalti é correta. Um tiro livre direto, falta em termo mais usado, será concedido se um jogador cometer algumas infrações, entre elas arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem. Foi exatamente esse movimento feito por Barreto ao chutar uma segunda bola em direção à primeira, que estava em jogo, de maneira proposital para atrapalhar o lance de ataque. Eu não posso nem assim falar mal do Barreto, né? Porque o Barreto tá lá, jogador do Criciúma e tal, ficou envolvido aí nesse lance polêmico, porque eu também, num primeiro momento, minha mente bugou. Não é uma imagem que é comum da gente ver nos jogos. Para mim foi a primeira vez, né? E aí eu falei, preciso recorrer aqui à regra. Mas eu não sou jogador de futebol, eu não tenho que entender de regra. O jogador, sim, ele precisa entender toda a regra do seu trabalho. Como eu sei aqui as regras da plataforma que eu gravo. Né? Eu sei todos aqui os argumentos, eu tenho base para falar. Agora, em relação a um jogo de futebol, são muitas regras. E tá lá que se você jogar um objeto, atrapalhar a bola, atrapalhar a jogada, é falta. Não importa em qual lugar esteja. E nesse caso estava dentro da área. Por isso o árbitro marcou pênalti, né? Sem conversa.